doença espiritual que vou trazer aqui, ela sem dúvida é um dos maiores males que arrebenta as pessoas hoje. Quero falar sobre traição. O perigo da traição. A traição destrói tanto o traído como o traidor. A traição é uma das coisas mais horríveis que existem, porque ela desfigura o ser humano. O traído vira caco. Sua dignidade, seu futuro, seus pensamentos são devastados. E o traidor, ele vai ser atormentado, porque o mesmo que o engana, dizendo que a traição será algo vantajoso, é o mesmo que logo depois de cometer o ato da traição, e eu não me refiro só à traição sexual, traição de marido, eu me refiro a qualquer tipo de traição. O mesmo espírito que cria uma atmosfera de que trair vale a pena e que essa pessoa vai ficar tranquila depois de cometer o ato, é o mesmo espírito que vai atormentá-la, dia após dia, até enlouquecer. E ninguém ganha com a traição. E essa é uma arma que o diabo tem usado, porque nós achamos que a traição só acontece quando existe a traição. Mas muitos ainda não chegaram a trair, mas o espírito já está pronto para isso. Só estão esperando a oportunidade. E nós precisamos abrir a nossa mente para ouvir o que o Espírito diz a nós. A palavra diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 14, verso 12. Antes de existir o Adão no Éden, havia um anjo lá no céu. E antes da serpente chegar para conversar com Adão e Eva, essa serpente se levantou querendo um trono lá no céu. O pequeno erro, um pequeno desejo, que não nasceu na carne, nasceu na soberba. Diz assim a palavra de Deus: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração, no seu coração: subirei aos altos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais alto, mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens. E agora vem a parte mais chocante. E serei como o Altíssimo. Ele queria ser Deus. Curva a sua cabeça. Enquanto você ouve a palavra, o Espírito toca em você. Enquanto você ouve a palavra, sua alma é alinhada. Enquanto você ouve a palavra, projetos do inferno serão rasgados, decretos do mal serão destruídos, e você voltará para sua casa restaurado, avivado, transformado pelo poder do nome de Jesus. Peça ao Senhor para falar com você agora. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir, eu desejo te ouvir. Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso te ouvir, para a glória de Deus. Lúcifer era o reflexo da glória. Abaixo da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era ele que detinha toda a glória abaixo da Trindade. Mas a glória que havia nele não era dele. A glória que havia nele era um reflexo da glória de Deus. Assim como a lua não tem luz própria, e a luz que há na lua é o reflexo do sol, a glória que havia em Lúcifer não era dele. Mas por ser o maior dentre as criaturas divinas, por ser o mais elevado grau dos anjos, e por ser o regente
do coral celestial, ele tinha uma glória diferente, mas não porque havia glória nele, mas porque a glória de Deus refletia nele. E algo brotou no coração dele, o desejo de permanecer naquele lugar, mas substituir a Deus. Ele queria aquela glória para ele. E a pergunta é: como é que nasce a traição? A traição nasce numa cama? A traição nasce numa fofoca? A traição nasce numa mentira? Não. A traição nasce na deslealdade. Cama, fofoca, mentira, não é a traição. É a consumação de algo que já aconteceu. Já aconteceu no coração. Já aconteceu na mente. Antes da idolatria, antes do orgulho, é a deslealdade. A deslealdade, ela é o pecado original do orgulho. A deslealdade é o DNA de Lúcifer. A deslealdade é o caráter dos demônios. E Deus me trouxe essa palavra porque o mesmo Espírito que destronou um anjo num lugar que não tinha pecado. O céu é um lugar perfeito. O céu é um lugar puro. O céu é um lugar onde a glória de Deus predomina. E se naquele ambiente santo a deslealdade entrou, quem dirá nesta terra que a própria Bíblia diz que o mundo já está no maligno? Se lá, onde tudo é perfeito, a deslealdade entrou, quem dirá em nossa casa que é imperfeita? Quem dirá em nossa empresa que é imperfeita? Quem dirá na igreja que é imperfeita? Deslealdade não é a traição da amizade, gente. Deslealdade não é cobiçar alguém. Deslealdade é a quebra da aliança espiritual. Deslealdade é o rompimento com aquilo que nunca deveria ser rompido. Deslealdade é quando alguém deixa de ser um canal de bênção para se tornar uma hemorragia, um vazamento. O coração que deveria guardar, o coração que deveria armazenar, ele começa a expor veneno, a expor crítica, a expor divisão, a expor maldade. E coisas sólidas, instituições sólidas, famílias únicas começam a ruir. Se nós olharmos para a teologia bíblica, lealdade está sempre ligada à fidelidade da aliança. E a Bíblia diz que o nosso Deus é fiel. Um dos atributos do nosso Deus é que Ele é fiel. Fiel. Ele é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. E se Deus é fiel, Satanás é o oposto. Porque Satanás, ele se rebelou contra a fidelidade de Deus. Se Deus é fiel, e se é fiel, é leal. E a Bíblia diz que Ele é fiel e leal à sua palavra. Olha como Deus diz. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é fiel ao que Ele é. Se tem alguém que você pode dormir em paz e dizer o seguinte: ele não vai acordar com outra opinião, esse é sobre Deus. Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai ter um pensamento diferente. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Ele não é igual a gente que mete o louco, não. Que fala uma coisa, depois fica de conversa fiada. Eu falei isso mesmo? Eu não falei nada disso não. E você sabe que o sem vergonha falou. E ele está agora metendo louco aí, dizendo: ah, não falei não, não era bem assim. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não altera. Porque Ele é fiel.
Ele é fiel ao seu nome, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao seu povo, Ele é fiel ao que prometeu. Se Ele falou, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, você pode dormir tranquilo, que a fidelidade do Senhor te acompanhará todos os dias da sua vida. É por isso que a gente não enlouquece, é por isso que a gente não quebra, é por isso que a gente não perde a vida, porque a fidelidade do Senhor nos acompanha no mais alto lugar, ao mais baixo lugar. Deus é fiel. Quando a sua alma perdeu o chão, você olha no espelho e fala, eu não sei o que fazer, mas o meu Deus é fiel. O meu Deus não é bipolar, o meu Deus não é temperamental, o meu Deus não é de estação, porque tem gente que é de estação. No verão ele tem um humor, no inverno ele tem outro humor. Deus é fiel. Levanta a mão e grita, Deus é fiel. Então, se fidelidade é manter uma estrutura, se fidelidade é ter uma constância, deslealdade e infidelidade é o contrário. O diabo, ele luta para romper toda a estrutura de honra que Deus estabeleceu, quebrar a palavra, quebrar a família. E é aí que nasce a deslealdade, que é a mãe da traição, que não começa com muitos gritos, começa algumas vezes num orgulho besta, numa vaidade idiota, numa comparação sem nenhuma necessidade, numa crítica que não amadurece, mas é uma crítica de picuinha, é uma crítica de alguém que está vazio, e tudo isso termina numa confusão dos infernos, numa briga. João vai dizer em João 13, 27, logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Satanás não entrou em Judas quando ele beijou Jesus no Getsemane. Satanás entrou em Judas quando o coração de Judas decidiu ser desleal. O beijo foi só o fruto do que já estava acontecendo aqui dentro. Os soldados romanos que Judas leva para prender Jesus foi só a consumação de algo que já estava aqui dentro. Quando o coração rompe a lealdade, o inferno entra no coração e abre a porta. E se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é destruir, é quebrar alianças, é quebrar vínculos, é destruir coisas incríveis. A deslealdade é uma rachadura na alma, onde o inimigo se infiltra. Ele injeta todo dia o veneno da rebelião, o veneno da rebelião, o veneno do antissistema. Ele enche o desleal de razão, envolvida por uma mágoa, que começa com aquela palavra, eu faria diferente, tudo está errado, eu faria diferente, eu não penso assim, porque a deslealdade quer criar uma ruptura, e uma ruptura precisa de uma nova estratégia. Eu faria diferente. Só que começa com eu faria diferente, e cada dia ele coloca mais veneno, até o eu faria diferente virar eu não preciso mais dele, eu não preciso mais dela, eu não preciso mais estar aqui, eu não preciso mais de ninguém. E o desleal, que é na deslealdade que nasce a traição, ele não cai de uma vez, porque se caísse de uma vez, talvez seria mais fácil para recuperar. Não, a deslealdade é um processo que o diabo não tem pressa. Ele não tem pressa de revelar, porque ele não quer assustar o desleal. Ele não quer que o processo de traição seja descoberto, por isso não assusta, por isso que ele não choca. Não, ele vai devagar, nutrindo a inconstância, a crítica, a mágoa. E aí o desleal, ele se cala. Ele era falante, ele conversava, mas agora não mais. Agora ele se cala, e depois de se calar, ele se isola. Ele faz questão de que percebam a sua ausência. Ele quer, como um protesto, dizer, eu estou longe. E depois ele volta e ele critica. Ele reúne pessoas para criticar na empresa, na família. É a esposa que critica o pai para os filhos, é o marido que critica a esposa para os filhos.
É o filho que critica o pai para a mãe. É o voluntário que critica o líder para outro voluntário. É a ovelha que critica o pastor para outro. É o empregado que critica o chefe. Ele está descontente. Só que depois da crítica há o rompimento. Só que esse rompimento não vai no RH pedir a conta. Esse rompimento não é ir até o pastor e dizer: me dá minha carteirinha que eu estou indo embora. Não é ir para o líder e dizer: me tira do grupo do WhatsApp porque eu não quero mais servir. Não, esse rompimento é no coração. Ele continua ali, ele está ali fazendo suas atividades, mas aí ele está lutando contra quem o abençoou um dia. Essa é a praga da deslealdade. O diabo quer o lugar de quem o criou. Lúcifer quer o trono de quem o encheu de glória. O brilho que ele aprendeu a amar, o brilho que ele aprendeu a desejar, não é dele, é do seu Criador. Mas a deslealdade inverte tudo. Eu agora quero destruir o meu abençoador. Eu agora quero arrebentar aquele que um dia investiu em mim. Eu agora quero puxar o tapete de quem me deu oportunidades. Deslealdade é tentar matar o ventre de quem me gerou. Filhos intimidando pais. Esposas que não respeitam maridos. E maridos que não respeitam esposas. Pessoas que chegaram quebradas na igreja, sem eira e nem beira, mas agora se acham melhores do que todos, e não respeitam mais autoridade, não respeitam mais liderança, mas ninguém. A deslealdade faz você cuspir na mesa que te sustentou. A deslealdade faz você zombar do altar que um dia te levantou. E Deus está dizendo: esse culto nós vamos destruir espíritos que destroem alianças. Se o diabo está tentando colocar no seu ouvido uma destruição de aliança, dizendo que você está cheio de razão, saiba que o diabo nunca vai pensar no seu bem. Mas hoje nós vamos destruir isso, pelo poder do nome de Jesus. Fala comigo: espírito de deslealdade, saia da minha vida, saia do meu coração. Porque o espírito de deslealdade vai fazer você trair. Vai fazer. Eu quero ler com você 2 Samuel capítulo 15, do 2 ao 6. E ele se levantou cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão o chamava e dizia: de que cidade você é? Teu servo é de uma das tribos de Israel. A pessoa respondia. Então Absalão dizia: olha, a sua causa é válida, legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Depois Absalão acrescentava: quem dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim, e eu lhes faria justiça. Sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei fizesse justiça. Desse modo, ele conquistava o coração das pessoas em Israel. Absalão conquistava o coração das pessoas em Israel. Ele quase destruiu o reinado do pai dele, sem levantar uma espada. Ele quase destruiu o reino do pai dele, Davi, sem montar um exército. Ele ficava na entrada da cidade, apenas semeando deslealdade. As pessoas iam a Jerusalém falar com Davi, mas ele ficava lá dizendo: olha, que pena que não tem ninguém aqui para resolver seu problema. Que pena que aqui você vai sair do jeito que entrou. Quem dera fosse eu lá, né, no trono, né? E ele abraçava as pessoas, beijava as pessoas e foi conquistando o coração das pessoas. Porque todo desleal, ele começa com uma conversa piedosa. Todo desleal parece que tem uma preocupação assim, sabe? Nossa, que preocupação.
Todo desleal se coloca como uma vítima. Ele é uma vítima de um sistema, ele é uma vítima de uma incompreensão, ele é injustiçado, e ele fala como justo, mas todo desleal pensa como traidor. Cuidado com conversas de pessoas piedosas, pessoas que estão apresentando alternativas ilegais, porque ele conquista o coração para dividir. Ele te ouve um pouco agora, para te arrebentar amanhã. Ele apresenta a você um caminho de cura, mas amanhã ele vai destruir tudo que um dia você lutou para ter. Desleais não amam. Desleais são sórdidos, artistas, manipuladores. Desleais são pessoas insanas, que querem sentar-se num trono que nunca foi deles. E o texto diz que Absalão roubava o coração dos homens. Sim, Satanás vai colocar pessoas para roubar o seu coração. Com o objetivo de destruir o seu casamento, pessoas vão roubar o seu coração. Com o objetivo de destruir o seu ministério, vão tentar roubar o seu coração. Com o objetivo de destruir sua carreira, vão roubar o seu coração. Com o objetivo de destruir amizades lindas que você demorou anos e anos para ter, vão roubar o seu coração. E vão roubar com um discurso piedoso, harmonioso. Roubar corações é a definição mais clara da deslealdade. A Bíblia diz que muitos foram levados por Absalão sem sequer dar conta do que estava acontecendo. E o Espírito Santo me diz para dizer a você: cuidado com quem fala de honra, mas não é submisso a ninguém. Cuidado com gente que fala de amor, mas não suporta ser corrigido. Porque quem ama sabe ser corrigido. Ninguém ama, só que ele é o primeiro, ela é a primeira revoltadinha quando alguém chama a atenção. Desleais não suportam a correção. Desleais não suportam o ensino. Desleais não suportam o confronto. Desleais não suportam regras. Desleais se vitimizam, mas no fundo não querem correção, querem separação. São amargos. Absalão não queria o trono porque amava o povo. Ele falava: eu quero estar lá porque eu me preocupo com você. Mentira. Ele não queria o trono por conta do povo. Ele queria o trono por conta de si mesmo, por conta de suas mágoas, por conta das revoltas que ele tinha contra seu pai Davi, por conta das coisas mal resolvidas. E toda deslealdade nasce quando alguém quer uma posição sem propósito. Se nós soubéssemos o preço de uma vida, o preço de um casamento, de um pastoreio, de uma liderança. Mas não, alguns querem chegar num lugar de destaque, mas nem sabem o porquê querem estar lá. Só querem estar lá porque odeiam quem está lá. E quando chegam lá em cima, caem, porque não sabem nem o porquê estão lá. Porque a deslealdade é querer posição sem propósito. Não, eu não quero nenhuma posição sem propósito. Cuidado com a deslealdade, porque a Bíblia chama o desleal de rebelde. E em Levítico diz que a punição para o rebelde é a morte. A Bíblia chama em Levítico que, na verdade, Samuel diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, o rebelde está na mesma categoria que o feiticeiro. E a punição para o feiticeiro em Deuteronômio e Levítico é a morte. Todo desleal termina morto. Se não físico, termina morto espiritual, morto ministerial. Romanos, Paulo vai dizer em Romanos 16, está comigo aí? Isso é um demônio. Eu me preocupo muito com isso, porque se ele entrou no céu, quem dirá na nossa vida? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 16, verso 17 e 18. Peço, irmãos, ele está quase insistindo, ele está quase com a mão fechada assim, ó, por favor, gente, peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Toma cuidado e põe obstáculo ao ensino que vocês aprenderam. O que ele vai dizer? Faça reunião com eles, tome café com eles, marca uma ida no shopping com eles, conversa no WhatsApp. O que Paulo diz? Afastem-se deles.
pois essas pessoas não servem a Cristo. Quem causa divisão não serve a Cristo. Quem põe obstáculo para a fé não serve a Cristo, o nosso Senhor. Mas a quem que eles servem? Os seus próprios apetites, por meio de palavras como? Suaves e bajulação, porque todo desleal, ele fala manso, ele é puxa-saco, mas eles estão enganando o coração dos ingênuos. Está na tua Bíblia, com palavra suave, carinha de piedade, coitadinho dele. E aí o fraco na fé se solidariza, vai marcar uma reunião, ouve. E aí o coração diz: ele tem razão, Absalão tem razão, Davi é ruim, Davi é uma porcaria, eu vou cuidar do Absalão. A ordem de Deus é: afaste-se. Afaste-se de quem separa. Afaste-se de quem chega com conversa mansa, carinha de dó, mas o coração é mau, o coração é podre, porque quer separar, quer desunir, quer jogar um contra o outro. A fala é bonita, a fala é doce, mas quem reina ali dentro é Satanás. É o espírito da queda, é o espírito da revolta. E o desleal é mestre no disfarce. Ninguém diz. E é por isso que Deus está falando com você. Porque o desleal, ele diz que ora, mas ele manipula. Ele abraça, mas ele envenena. Ele fala de amor, eu amo, eu me preocupo, mas ele só planta dúvida. Quando você encontra um desleal, você volta para casa cheio de interrogações na cabeça. Será mesmo? Você estava bem, você estava indo no caminho certo, você estava no trilho, mas agora conversou com um desleal. Eu duvido de tudo. Será que o fulano é honesto? Será que é de Deus? Será que não é? O desleal, ele não esclarece, o desleal confunde. E enquanto você está esperando um diabo com chifre, tridente, enxofre, ele coloca o engravatado de cabelo encebado do teu lado. Ele coloca alguém com a Bíblia na mão. Ele coloca alguém de terno e gravata, bonito, que fala em línguas, que rodopia, que tem cara de santo, mas o demônio está dentro dele. Ele diz: eu estou orando por você, viu? Mas ele não quer dizer que está orando por você porque ele se importa. Ele está doido para saber da tua vida. Porque tem muita gente que diz: você pode me contar o que está acontecendo? Eu quero muito orar por você. Mas ele não quer orar. O nome disso não é intercessão, o nome disso é fofoca. Fofoca. Ele diz: nossa, eu estava orando por você essa noite e Deus me mostrou algo. Mas o que ele está vendo é a própria mágoa que ele tem. O que ele está vendo são os próprios sentimentos. Deslealdade não é apenas traição de palavra. Deslealdade é tentar matar teu chamado e teu propósito. O inferno usa a deslealdade para sabotar você. Sabota um carro e você vai ver onde esse carro vai parar. Numa curva perigosa. A sabotagem não é só para machucar, a sabotagem é para matar. Porque quem sabota faz escondido. Porque você jamais dirigiria um carro sabendo que o freio foi cortado. De um lado, Deus está levantando pessoas para expandir o reino. E do outro lado, o diabo levanta desleais para dividi-lo. De um lado, Deus derrama poder e unção para uma igreja ficar forte, unida, falando a mesma língua. E do outro lado, o diabo torna pessoas endemoniadas para destruir o bom trabalho da cruz. Você tem que escolher de que lado você fica. O lado de que acrescenta para expandir, ou o lado que divide para destruir. Essa decisão é sua, meu irmão. É sua, minha irmã. É nossa. Só que a decisão que você escolher, se prepara para pagar a fatura depois. A fatura de um leal é a fidelidade de Deus. E a fatura de um desleal é a morte. O Espírito de Deus manda eu dizer aqui: hoje eu vou limpar o altar das vozes misturadas, aleluia.
Hoje eu vou restaurar o som puro da lealdade. Antes das mãos fazerem alguma coisa, nós teremos corações alinhados. Nossa igreja é uma igreja que não tolera deslealdade. Nossa igreja é uma igreja que não lida com desleais. Nossa igreja é uma igreja que não trata desleais. A Bíblia diz: afaste-se deles. Provérbios diz: lança fora o rebelde e cessará a contenda. Nós não adestramos desleais, nós não colocamos a mão na cabeça de desleais, nós tiramos desleais da parada. Desleais são afastados, e quando vierem com o coração humilde terão uma porta para entrar. Mas nós não adestramos desleais. Não há bancos para desleais, não há lugares para desleais, porque o diagnóstico do desleal é terrível. Pastor, como é que eu encontro um desleal? Vou te ensinar rapidamente. O desleal é aquela pessoa que o tempo todo fala que está ferido, mas ele não aceita a cura. Ele vomita o dia inteiro: eu estou machucado, eu estou magoado, mas ele não faz nada para ser curado. Ele insiste em repetir que ele está ferido. Ele conta para todo mundo o que aconteceu. E se a energia que ele gasta contando para todo mundo o que aconteceu, ele gastasse orando, se consagrando, ele já estaria curado. Se você conhece uma pessoa que há muito tempo repete a ferida e não permite a cura, ela tem um espírito de deslealdade. O deslealdade é aquele camarada que ele fala que ele é injustiçado. Eu sou injustiçado, mas ele não se submete a ninguém. Ele não sabe cumprir ordens. Ele não respeita leis. Ele fala que ninguém gosta dele, mas ele não obedece a ninguém. Ele sempre quer fazer um jeito diferente. O injustiçado que não se submete, ele tem um espírito de deslealdade. O desleal é aquele carente. É aquela pessoa carente. Ela fala assim: ninguém me ama, ninguém me ama. E aí ela quer todo mundo por perto. Mas ele não tem limite. Ele não põe limite. Ele não sabe a hora de parar. Ele não sabe a hora de parar numa brincadeira. Ele não sabe a hora de parar numa ofensa. Ele não sabe a hora de parar numa situação. E tudo que ele erra, ele vai dizer que ele errou porque ele é carente. Porque ele não teve um pai, porque ele não teve uma mãe, porque ele foi criado no orfanato, porque a vida dele foi uma desgraça. Ele é carente, mas ele não tem limite. Outra característica de um desleal: ele é invejoso, mas ele chama a inveja de discernimento. Ele fala assim: nossa, eu estou sentindo que esse irmão que comprou esse carro, nossa, ele não está fazendo coisa certa. Na verdade não é discernimento. Ele tem inveja desse irmão que comprou o carro. Nossa, eu estou preocupado com aquela pessoa que casou. Menina, você viu, ele casou, mas está diferente no servir. Não, ele não está diferente no servir. É porque há uma inveja. E aí a pessoa embala essa inveja com um discernimento espiritual. Você percebeu que tem um negócio diferente? Não tem nada diferente não. É tu que é zóio de Lula. É tu que é zoiudo, que está cuidando da vida de quem não devia. Sai da janela e vai para o espelho que a tua vida muda. O desleal, ele é muito ambicioso, mas ele disfarça a ambição com o discurso. Querido, desleais não querem servir. Desleais querem ser vistos. Desleais não querem somar. Desleais querem competir. E Deus está dizendo: eu não vou promover quem não consegue celebrar a vida do outro. Se você não consegue se alegrar com o seu irmão, Deus não vai promover você. Se você não consegue se alegrar com o crescimento de outra pessoa, Deus não vai promover você. Se você acha que a tua vitória depende do teu joguinho psicológico, de derrubar um, levantar outro, aqui não é fazenda nem Big Brother. Aqui você não precisa fazer organização de time. Aqui você tem que depender do Criador e entender que a sua vida está na mão dele. A sua vida está na mão dele. A deslealdade começa quando você não suporta ver o outro sendo usado por Deus. É quando você fala assim: eu quero todo mundo bem, desde que eu esteja lá em cima. Mas eu não aceito. Falando, está crescendo muito. Chegou ontem aqui, não. Foi assim que Lúcifer não suportou o céu. Foi assim. E é o mesmo espírito que atua hoje. É o mesmo espírito que acaba com casamentos, igrejas. É o mesmo espírito vagabundo que não precisa nem gritar. Ele só vai fazer você tentar apagar o brilho de outras pessoas. Mas quem tenta apagar o brilho das outras pessoas já está em trevas. Hoje nós vamos fazer um pacto com a lealdade. Porque o impacto da deslealdade é destruidor. Quem aqui já foi traído sabe que a traição fere mais do que uma arma. Algumas vezes é melhor tomar uma surra física do que sentir o que é a traição. Uma aliança rasgada
destrói uma confiança quase que para sempre. E quando você quebra a confiança, o movimento do Espírito é quebrado também. Porque a manifestação de Deus em nós depende do quanto a gente confia. Uma pessoa traída, ela perde a confiança, ela perde o chão e ela começa a duvidar de tudo. Ela duvida de si mesma, ela duvida do amanhã, ela duvida do seu valor, ela duvida da sua beleza, ela duvida do seu potencial, ela duvida das pessoas, ela tem medo. Confiança quebrada é perder o chão. Confiança quebrada é cair num abismo que parece que nunca tem fim. A gente está em queda livre de segunda a segunda. A gente cai. 365 dias caindo. Quando Absalão se rebelou, o reino de Davi quase acabou. Quando Judas traiu, o coração de Jesus sangrou. E quando Miriam se levantou contra Moisés, Deus se afastou do arraial. Deslealdade não é apenas um erro. Deslealdade é uma brecha espiritual. E hoje nós vamos orar contra isso. Olha, eu não sei quantos desleais estão perto de você, mas se você enxergou um desleal, se afaste dele. Se afaste. Você não precisa chegar para ele e dizer: eu estou me afastando de você porque você é desleal. Não precisa fazer isso. Seria ingenuidade da sua parte fazer isso. Mas se afaste dele. Se afaste. É por isso talvez seu ministério não cresce. É por isso talvez porque você tem vínculos contaminados. Vínculos. Casas não prosperam porque alianças foram quebradas. Você não pode ter um amigo que fala mal da sua mulher. Você não pode ter uma amiga que fala mal do seu marido. Você não pode frequentar uma casa que fala mal da sua casa. Você não pode ter um amigo que fala mal da sua igreja. Você não pode. Você não pode ter alguém que luta para quebrar uma aliança que você construiu. Você não pode. É incompatível. O Espírito Santo está dizendo: eu quero curar suas feridas. E muitos aqui foram feridos por traição. Feridos mesmo, por gente que deveria manter um pacto com você. Mas se você não tiver atitude de quebrar, não tem cura. Hoje a deslealdade veste terno, canta, dança. Muitos desleais até podem servir na igreja, postarem versículos no Instagram, mas por dentro comparam, murmuram, questionam, criticam. E eu vou te dizer uma coisa muito séria para a gente orar aqui. Desleais não precisam sair da igreja, porque eu posso quebrar uma aliança e permanecer. E eu vou te dizer uma coisa: se você quebrou uma aliança, não permaneça, porque a obra de Deus nunca vai parar por causa de ninguém, mas a sua vida vai parar. A sua vida vai parar. Você não pode ficar sentado num banco quando o seu coração está cheio de rebelião. Você não pode ficar sentado no lugar onde a tua alma já saiu dele, onde você não quer estar. Mas pastor, eu tenho amigos. Eu não estou falando isso porque o pastor diz: aconteceu alguma coisa, pastor? Não aconteceu nada. Se tem uma coisa que há 16 anos de pastorado eu nunca fiz, foi trazer para esse altar indireta para ninguém. E o meu coração está aberto e limpo. Eu não estou pregando porque aconteceu nada, e não aconteceu nada mesmo. Não estou falando para ninguém, para esse, para aquele, não estou. Estou pregando o evangelho. Mas o inimigo está se levantando para trazer destruições. Porque na política é assim. Pessoas se elegem defendendo uns e daqui a pouco vão embora. A deslealdade moderna, ela tem aquele disfarce de autenticidade. O desleal fala assim: eu falo mesmo porque eu estou sendo sincero. Mas desde quando sinceridade sem submissão é bom? Eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, eu sou honesto. Não. Falar de forma assim não é autenticidade. Isso aí é brutalidade. O Espírito diz: ficar o tempo todo dizendo eu sou sincero, isso não é autenticidade, isso é deslealdade. E eu encerro dizendo: como que a gente faz isso, pastor? Como é que a gente vence isso? Olha, eu não posso controlar o outro, sabe? A boca do outro é do outro, e cada um vai prestar conta do que fala. Mas eu posso controlar o meu coração e a minha boca. Tem saída, pastor, para um coração desleal? Tem. A primeira saída é: arrependa-se.
Tiago 3,16 diz: onde há inveja, pois onde há inveja, ambição egoísta, a confusão e toda espécie de... Então não fique se explicando: eu não concordo, minha casa, meu marido, meu filho, e aí fica o tempo todo. Eu recebo direct de pessoas falando mal de todo mundo. Pastor, eu não aguento mais, isso aqui, nem assisto, nem vejo. Então por dia lá uns 500 direct. Quem cuida lá, o pessoal da equipe que cuida. Se você mandar um direct para mim, quem vai pegar é o pessoal do mídias. Mas é gente desleal. Você não pode ser desleal. Você tem que ser leal. E como é que eu sou leal? Se você tem que resolver um problema, fale com alguém que resolve o problema. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é: quando você fala com alguém que pode resolver o problema, isso é informação. Quando você fala com alguém que não resolve o problema, isso é fofoca. A pessoa que você está conversando sobre esse problema, ela tem autoridade para resolver o problema? Não, então isso é fofoca. Fala com quem resolve. Quando você se arrepende, o céu te liberta. Levanta a mão e fala: Senhor, cura o meu coração dividido hoje. Toda semente de deslealdade na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, hoje o meu orgulho vai se render para a glória de Deus. Então se arrependa. Sabe, se arrependa das coisas que você não resolveu. Peça perdão, se arrependa. O caminho da restauração é a humildade. E o segundo, restaure a lealdade. Olha, Provérbios 26 fala o seguinte: muitos se dizem amigos leais. Muita gente fala, mas o que Salomão diz? Mas quem encontrará um homem fiel? Falar todo mundo? Fala, mas quem é de verdade? A lealdade é a ponte entre o céu e a terra. Olha, o que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai é leal ao Filho, o Filho é leal ao Pai, e o Espírito é leal ao Pai e ao Filho. Não há conflito na Trindade, não há divisão na Trindade, não há conflito, não há bagunça. Não vê o Espírito Santo falando mal de Deus e Deus falando mal de Jesus. Não, eles são um só. E é assim que eles reinam triunfantemente. O Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito ama o Pai. É um único Deus em três. E assim tem que ser a nossa vida, a nossa família. Cada pessoa com a sua personalidade. Mas o diabo, aqui Satanás, aqui você não entra. Aqui você não entra. Eu vou conversar, mas aqui dentro não tem separação. Meu casamento não vai acabar. Não vai entrar uma outra pessoa. Não vai entrar uma outra pessoa na minha cabeça, no meu trabalho. Eu não vou. Se eu não conseguir vestir a camisa da empresa, então eu prefiro sair daqui do que trazer maldição para a minha vida. E hoje eu declaro que o Espírito vai restaurar alianças quebradas. O Espírito vai curar corações divididos. Eu vou declarar em nome de Jesus que Deus vai tirar esse veneno que o inimigo colocou no seu coração. Porque por trás dessa vontade de uma revolução, o que tem é vergonha, opróbrio. Deus está chamando leais nesta noite. O Espírito está soprando sobre as nossas gerações. Nossa geração, eu não estou procurando talento, eu estou procurando fidelidade. Eu não estou procurando quanto você canta, dança. Eu não estou procurando famosos, eu estou procurando leais. Há uma unção descendo sobre fiéis nesta tarde. Corações fiéis, corações estão dizendo: eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço, porque é gostoso fazer fofoca, é gostoso jogar um contra o outro, é gostoso ver o circo pegar fogo, é gostoso ficar tripudiando por informações fresquinhas, aquela falsa piedade. Mas por trás de tudo isso a unção para de fluir, o poder para de descer. E Deus está dizendo: eu vou promover quem é fiel. Eu vou promover quem ficou num campo que todo mundo fugiu, e eu fiquei porque o Senhor está comigo. Lírio, levante a voz. Hoje o Espírito te liberta do sistema da vaidade. Lírio, hoje o Espírito nos desconecta do sistema de comparação. Eu quero que todas as igrejas que estão em Itaquera, que estão em São Miguel, que estão em São Paulo cresçam.
Eu não invejo. Que Deus abençoe todas as igrejas. Se nos invejam, cada um vai prestar conta daquilo que quer. Eu quero que eles cresçam, quero que eles sejam melhores do que nós. Eu quero que eles cheguem a lugares que nós não vamos chegar, porque o Espírito que nos move não é um Espírito que desconecta, é um Espírito que conecta. O Espírito que nos move não é um Espírito que separa, é um Espírito que fortalece e une. O Espírito que nos conecta não é um Espírito que esmigalha, mas é um Espírito que acrescenta. E hoje eu declaro, levanta a mão para cá, todo espírito de inveja é quebrado. Nós rompemos com a competição, nós rompemos com a tradição. Todo o sistema de Lúcifer que está implantado na nossa mente é quebrado agora. E eu declaro o manto de fidelidade, o manto de lealdade, o manto de confiança. Deus está levantando uma geração que não vai vender a lealdade por aplauso, que não vai vender a lealdade por ganho financeiro, que não vai vender a lealdade por uma paixão de verão, que não vai vender a lealdade por um final de semana. Deus está levantando fiéis que, como Davi, suportaram as artimanhas de Absalão, mas não quebraram a aliança. Ele levanta a mão mais um pouquinho. Eu declaro que a tua fidelidade vai abrir portas que o teu talento nunca abriria. A tua fidelidade vai te sustentar com o que o teu dom nunca sustentaria. Levanta a mão e declara: eu sou leal à vontade de Deus, eu sou leal à minha família, eu sou leal ao meu propósito, e o leal vai até o fim. Glória! Glória! Então, se for para falar mal de alguém, não me mande mensagem. Então, se for para criticar alguém, não fale comigo. Se você quer dividir, se afaste de mim, porque eu não quero dividir, eu quero somar. Se você quer enfraquecer, saia de perto de mim, porque eu quero fortalecer. Eu trabalho para expansão e não para divisão. Eu trabalho para o crescimento e não para diminuir. Eu trabalho para que o nome de Jesus seja apaixonante e não para gerar crente frustrado. E você que é novo convertido, cuidado com os urubus que se aproximam de você, porque o diabo adora colocar gente para apagar a paixão que você tem no coração. Satanás adora arrebentar o primeiro amor das pessoas. As pessoas estão chegando na igreja apaixonadas por Jesus, e logo encontram um crente velho que vai dizer: ih, isso aí é fogo de palha. Logo você vai conhecer como que as coisas funcionam aqui. Demônio, Satanás, Beelzebul. Porque aqui todo culto é um grande culto. O melhor culto é o próximo. Aqui não vai piorar, aqui só vai melhorar. E não é porque as pessoas são perfeitas. Todo mundo erra aqui, mas quem saiu de casa, tomou banho, passou perfume, não veio ver homem. Porque quem veio ver Jesus, eu digo para você, é como o sol da aurora. Cresce, 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 cresce. Glória a Deus. Quantos leais podem dar um aleluia aqui? Eu declaro que a lealdade vai abrir portas para você. Eu declaro que tem gente. Esses dias eu estava num lugar, não vou dizer aonde, que não importa. A gente estava sentado numa mesa, e a pior coisa que tem é quando você quer criar assunto quando não tem assunto. E aí uma pessoa falou assim: nossa, vocês viram o que aconteceu com o pastor falando de tal? Nossa, aconteceu isso, mas esse pastor é isso, e falou, ele faz isso, ele faz aquilo. Nossa, você viu? Nossa, ele é isso, ele é aquilo. E começou a falar da família do pastor, do temperamento do pastor, e começou a falar um monte de coisa. Aí o outro pastor na mesa falou assim: nossa, mas você conhece ele? Aí ele: não, mas todo mundo tá... Não, eu estou te perguntando se você conhece ele. Você conhece ele? Aí ele falou assim: eu vi na mídia, me contaram. Não, eu estou te perguntando se você já conversou com ele pessoalmente. Aí o camarada ficou vermelho, da cor do pensiore. Aí o outro pastor falou assim: porque eu sou amigo pessoal dele, e ele não é nada do que você está falando. Eu frequento a casa dele, eu viajo com ele, eu ando com ele. Ele não é essa pessoa. Então eu queria pedir que antes do senhor falar o que o senhor não sabe, procura ligar para ele. Se eu quer o WhatsApp dele, eu te dou aqui agora. Liga para ele e conversa com ele.
Então, para você não passar essa vergonha no débito e no crédito, quando você não tiver assunto, fala da palavra, fala da presença. Quando você não tiver o que falar, fala do que Jesus fez na sua vida, fala do seu batismo, fala do dia que o fogo caiu na sua vida, fala do dia que Deus te tomou e você perdeu o chão, fala do dia que você chegou desmaiado na igreja e o Espírito Santo te encheu de alegria. Fala pouquinho de você, nada dos outros, e fala tudo do céu. Fala de Deus, fala do Espírito, fala de Jesus, que você nunca vai passar vergonha na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu fingi que nem estava na mesa. E eu fiquei pensando: toma, cheiroso, bem feito, chupa essa manga. Mas eu já fiz isso também. Eu não estou pagando de santo aqui. Algumas vezes a gente se acha no direito de comentar sobre coisas que a gente não sabe, falando como se soubesse. E isso não é influência do céu, isso é influência do inferno. Vigia seu coração. O diabo vai tentar te destruir por um caminho que você nem imagina. Ele nem imagina. E talvez a gente já tenha uma deslealdade na alma. Feche os olhos. Olhe para você. Quantas revoltas você tem? Quantas indignações? Quantas coisas? Aí você fala assim: é só uma bobagemzinha, pastor. Logo passa. Logo passa. Com quantas pessoas você tem problema? Com quantas pessoas você fala assim: pastor, Deus me livre, mas eu desejo o mal dessa pessoa. Deus me livre, pastor, mas olha, eu quero que essa pessoa vá para o inferno. Deus me livre, mas eu adoro saber notícia ruim dela. Toda vez que eu fico sabendo uma notícia ruim, eu fico feliz. Olha, você pode até ficar feliz, mas isso é um plano para destruir você. Porque onde há divisão, Deus não está. E se houver pessoas alimentando isso, risca da sua vida. Se houver uma pessoa piedosa, sabe? Sempre com aquela conversinha de coitada, coitado, injustiçado, tadinho. Isso aí não vale nada. Porque quem quer mudança se arrepende. Quem quer mudança, antes de apontar o outro, fala: eu errei, eu pequei. Quem quer mudança não fica: tá todo mundo aqui. Não, sou eu, ó, eu sou o problema, eu sou o problema. Todo desleal é desaforado. Todo desleal é desaforado. Absalão era desaforado. Mas o Espírito Santo está aqui. Fecha os olhos. Deixa o amor de Deus te envolver. Essa raiva, essa angústia, essa revolta, deixa o Espírito Santo curar você. Jesus já está aqui. Deixa o amor de Deus te envolver, limpar teus pensamentos, desarmar você. Desarma. Lembra do que as pessoas são. A deslealdade quer fazer você destruir uma mesa que te alimentou. A deslealdade quer fazer você tirar o lugar de quem te promoveu. A deslealdade quer fazer você cuspir na cara de quem te deu oportunidade. A deslealdade fez Lúcifer querer o trono de Deus, sendo que Deus deu tudo para ele. Deus nos perdoa, Pai. Nos perdoa por esse coração que algumas vezes está tão sujo, tão podre. Não, nós não vamos perder a família. Nós não vamos perder, Senhor, nossa empresa. Nós não vamos perder nossos dons, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, pedir perdão. Pedir perdão pelas coisas que a gente alimenta na nossa alma, Senhor. Por fora aquela embalagem de crente, mas por dentro estamos fedendo, mas hoje não. Vem Espírito Santo, chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para limpar aí dentro. Chama o Espírito Santo para pegar uma VAP, aquela VAP industrial, e fazer uma faxina aí dentro. Lembra do primeiro amor. Em vez de você gastar tempo com bobagem, gasta tempo dando glória, gasta tempo dando aleluia, gasta tempo construindo, gasta tempo edificando, gasta tempo levantando, gasta tempo edificando. Eu vou edificar. E se não for para edificar, eu vou fechar minha boca. Eu vou gastar meu tempo para levar pessoas para o primeiro amor. Porque se
se for para desanimar, eu estou caindo fora, eu estou indo embora, eu não quero, eu não vou estragar a vida espiritual de ninguém. Eu sou bênção, eu sou uma bênção, eu não sou pedra de tropeço, eu sou uma bênção. Eu fui chamado para edificar, eu fui chamado para ser um agente de cura, eu fui chamado para ser um agente de libertação, eu fui chamado para fazer as pessoas se apaixonarem por Jesus e não para elas se desviarem. Eu não fui chamado para bater palma para maluco, não. Eu fui chamado para erguer um altar de adoração ao Senhor. E na minha casa eu vou ser o pacificador. Na minha casa eu não vou jogar combustível, não. Na minha casa eu vou ser agente de paz, eu vou ser agente de cura, porque eu sou leal. O meu Deus é fiel, então eu também sou fiel. O meu Deus é leal, então eu também sou leal. E eu declaro agora: Deus te dará coragem de afastar da tua vida todo desleal. Deus vai te dar coragem para arriscar da agenda todo desleal. A Bíblia não manda cuidar, a Bíblia não manda pastorear, a Bíblia não manda fazer carinho, a Bíblia não manda pagar café. A Bíblia diz: afaste-se dele. Afaste-se. Afaste-se dele. É uma palavra dura, mas é a palavra. Afaste-se dele. Afaste-se dele. Você sabe quem é. E afaste-se sem explicar. Porque se você permanecer assim, o céu se fecha para você. E Deus me trouxe aqui para dizer: eu não estou brincando. Você pode até estar brincando com o meu reino, mas eu não estou brincando de ser rei. Eu sou rei. É um tempo de seriedade, igreja. Deus tem nos dado coisas que poucas igrejas têm. Deus tem nos dado um avivamento que muitas igrejas gostariam de ter. E nessa próxima estação, desleais vão ficar pelo caminho. Trata o teu coração. Isso não é sobre mim, não. Porque eu estou aqui hoje, amanhã posso não estar mais. Isso é sobre aquilo que você alimenta na sua alma. É sobre aquilo que você alimenta. Você é um agente de paz, não é um agente de confusão. Você é alguém que tem que fortalecer e não enfraquecer. Fecha os olhos. Fala comigo: Espírito Santo, me renova agora. Deixa Deus te renovar. 1 minuto só. Eu declaro vassoura, rodo, balde, abaixar, abarabachuri, andala. Vai falando em línguas se você é batizado em línguas. Xerebe andala bacantara bachuri andala bacandara bachuri me andala bacandara bas. O Espírito Santo vai lavar teu interior. Se você não fala em línguas, dá glória, 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 glória. O Espírito Santo vai lavar tua mente. O Espírito Santo vai renovar teu coração. A pureza vai voltar para tua alma. A pureza vai voltar para o teu espírito. A pureza vai voltar para os teus olhos. Em nome de Jesus. Deixa Deus limpar, deixa Deus limpar, deixa Deus limpar. Deixa Deus limpar, 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 limpar. Limpar a alma, limpar o espírito. Você não é um traidor, você é um construtor. Você não é um traidor, você é um construtor. Construtor. Seja livre. 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 Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.